Essas pessoas abriram uma avenida para eu estar aqui, ainda não estar aqui tão confortavelmente como eu julgo que poderia estar, mais confortavelmente, mas um caminho muito mais suave, aberto por essas pessoas que desbravaram, que resistem. Jornalista amada, apresentadora do Fantástico, Maju Coutinho, é uma alegria ter você aqui com a gente, viu? Alegria estar aqui com vocês, meninas. É minha terceira vez aqui, a primeira nessa nova formação. Muito feliz e aqui aberta. Eu quero vir de coração aberto. Sinta-se à vontade. Primeira vez com a gente é inesquecível. Imagino, Rita! A gente quer que você sinta a nossa energia nesse saia, que é uma energia muito do bem, com boas vibrações. E quero que você também traga as suas vibrações pra gente, porque é o seguinte... Acompanhando o Fantástico, você também que está acompanhando, você deve ter visto já a Maju, que ela esteve na África recentemente, no berço da humanidade. Ela foi até Gana e Quênia, onde gravou uma série de 4 episódios sobre essa necessidade da gente saber das nossas origens. Fundamental, né? Fundamental, porque a partir desse conhecimento das nossas origens é a filosofia do Sankofa, que é uma das filosofias de culturas africanas, especificamente de Gana, que fala é o pássaro que tem a cabeça voltada para trás, que ele olha o passado, olha o presente, analisa para construir um futuro melhor. Então eu acho que é isso, a gente tem que fazer essa revisitar, é importante para a gente recontar, para a gente construir. E você sabe, né, Rita, Sim. que a nossa história... Isso da fragmentação da nossa história, né? A diáspora africana, apesar de ter nos colocado em vários portos, né? Em várias frentes, e disseminado a nossa cultura, né? Essa cultura afro-brasileira, mas também a gente perdeu muito nesse processo. Porque, infelizmente, houve um apagamento da nossa história por conta da escravidão e a gente não tem os nossos sobrenomes, né? Eu acho muito bonito quando eu vejo, e assim, sem nenhuma... Não, é o que você vai falar! Não, é porque a Maria Júlia fica pensando que eu tô sacaneando, mas não é sério. Eu acho que sério. as pessoas falam assim, ah, não, porque vovô na Galícia, porque vovó na Itália, na Itália, Calábria. Exatamente e tal. E aí eu fico assim, menino, meu vovô, minha vovó foi de Cadê que meu avô? pedaço? Da onde, Isso Né? mesmo. E, sabe? Então, assim, a gente faz um teste genético, né? A gente até tenta descobrir, mas tem uma hora que essa árvore genealógica se perde pela imensidão, Sim. que é a África, e esses fluxos migratórios que não foram voluntários, né? Não foi porque vovô e vovó Quiseram vir ao Mesmo a outros lugares do saindo mundo, de né? situações problemáticas, mas não foram obrigados. Eles foram sequestrados. arrancados, Lógico, né? sequestrados. Sequestrados e apagados mesmo, para que não pudessem reivindicar absolutamente nada. Então, nós somos, eu sou Rita de Cássia Batista dos Santos, o meu nome de origem de batismo. Esse Batista dos Santos era dos donos das fazendas, dos meus antepassados foram obrigados a trabalhar. Eu não sei os meus nomes de África, né? Minha mãe não sabe, minha avó também não sabia. Então, é difícil isso. Vocês estão falando, né, da parte africana de vocês. E a Bela tem a parte africana e a parte europeia na Pois família, é, né? exatamente. Isso que você estava dizendo, né? Acho que eu sou um exemplo que ilustro muito bem essa diferenciação entre a migração, né, europeia no Brasil e o sequestro dos africanos para cá, com todo esse apagamento, porque eu tenho ascendência italiana e africana e eu sei exatamente a cidade cartório onde meu tataravô registrou o seu nascimento, entende? Na parte europeia. Na parte europeia. Mas Bela... E da parte africana, eu só fui entender, saber o país da onde se origina, né, a minha ascendência, por causa de um teste genético. Então, puxando um pouco o gancho do tema da redação do Enem, eu acho que a gente ainda tem um desafio muito grande para essa valorização da cultura africana, porque a história, né, a narrativa do povo africano contado para a gente aqui no Brasil é de um viés, uma ótica completamente eurocêntrica, né? Isso então, mesmo. que tirava das mãos pretas todo o seu protagonismo na construção da sociedade, na construção da cultura, da produção cultural e artística, né, que a gente tem. Então, série como essa sua série é assim fundamental para a gente realocar o papel do povo, da mão e da mente negra no Brasil, sabe? Na construção da sociedade brasileira. E o que mais me emocionou, eu acho que na viagem,
Porque sempre a gente tem aquela visão de muitos africanos saindo, cruzando o mar, se afogando para sair rumo à Europa. Sim. E eu vi quenianos jovens, geração jovem, Z, né, de 1995 a 2010, essa geração, falando, não, eu quero ficar aqui, eu quero melhorar aqui, eu não quero sair daqui, eu não quero ir para o continente europeu. Então, cara, é de arrepiar isso, é de arrepiar você quebrar todas as visões. Né? Das origens africanas e tudo que eles viveram, Nossa. que lugar que vocês se colocam? Nossa, deixa eu pensar aqui, cara. Eu penso num lugar de gratidão, porque essas pessoas abriram uma avenida para eu estar aqui, ainda não estar aqui tão confortavelmente como eu julgo que poderia estar, mais confortavelmente, mas um caminho muito mais suave, aberto por essas pessoas que desbravaram, que resistiram. Essa resiliência, essa estratégia que a gente cria para circular nesse ambiente onde a gente às vezes não é muito benquista, bem vista, eu acho que isso é bem dessa raiz, vem dessas pessoas. Você falando dessa resistência, eu lembrei que o símbolo, um dos símbolos abolicionistas é a flor da camélia. Camélia, né? isso! E a camélia, ela não despetala. Ela cai inteira. Ela quebra inteira, né? Quando ela morre, digamos assim, ela não se desfaz. Então ela resiste, ela cai, mas ela cai inteira. Maravilhoso. É muito impressionante, né? Tem histórias que vocês guardam na memória de vocês, por exemplo, de mulheres da sua família, Maju? Nossa, eu tenho história da minha própria mãe. Minha mãe é uma educadora, né? Você imagina uma educadora, uma mulher negra, educadora, anos 80, Brasil, uma raridade. Ela era uma coordenadora pedagógica, né? Ela conseguiu um cargo de liderança na educação. E minha mãe, eu sempre cito esse exemplo porque eu acho que ela foi muito visionária. Então, em 1988, na comemoração dos 100 anos da abolição, minha mãe fez uma revolução na escola pública onde ela trabalhava. Então, ela convocou todos os professores para fazer trabalho com os alunos e para eles entenderem as origens deles. Onde tem negro na sua família, independente da cor da sua pele. 88. Gente, 88, mas assim, a foto era praticamente a escola inteira, porque todo mundo tinha, até os que pareciam com a Eliane e com a Tati, todo mundo tinha. Então, era muito maravilhoso ver esse registro. E esse movimento em 88, quando a gente houve a celebração do centenário, mas essas questões de racismo ainda eram muito... Gente, o ano da Constituição. Velados, né? Não era tão 88, falado como a gente fala hoje, né? Então, eu tenho assim ela como um exemplo muito, muito forte nessa questão. Você é de São Paulo? Eu sou paulistana da Gema. Tô cariocando, gente. Eu também sou paulistana da Gema. Você sabe que quando eu penso em lembranças, né, de infância, ainda falando da minha avó, falando da minha mãe, eu tenho até uma história emocionante que minha mãe contou recentemente, né? Como é importante a gente ouvir as pessoas mais velhas, os idosos, a gente se redescobre, né? E a gente tem mais consciência de quem a gente é. Recentemente, conversando em família, netos, enfim, sobrinhos, e minha mãe começou a contar um pouco de como era a vida dura, né? Eu venho de uma família muito simples e que minha avó dava conta de ser dona de casa, dona da casa, e quando meu avô morreu, ela ficou dona de um empóriozinho, muito simples, no interior do Paraná, e aí chegou o fiscal e viu a contabilidade do empório que estava errada. Logo, o fiscal achou que minha avó estava sonegando alguma coisa. Olha. E falou, eu vou multar a senhora. Imagina uma mulher sozinha, mãe solo, viúva, ainda tendo que pagar um imposto sobre uma coisa que ela nem entendia exatamente por que estava acontecendo, sendo que é uma família muito idônea e não tinha razão de querer burlar qualquer coisa, enfim, de imposto e tal. E aí ele falou assim, eu vou multar a senhora. E ela disse, por favor, não faça isso. Então me mostra quem é o seu contador, vou falar com ele, porque o seu contador está fazendo alguma coisa errada. Aí ele falou, eu já vou mostrar, só um minuto. Eva, aí chega a minha mãe, uma criança de 10 anos, fazia a contabilidade do empório da família. E aí ele, muito emocionado, falou, desculpa, senhora, a gente vai relevar esse erro, mas explicou direitinho como é que era. E minha mãe, até hoje, é muito boa de conta. Olha. Mãe, agora eu entendi por que a senhora sempre Tudo fez sentido. Não, você da só grana soube da disso família. recentemente. Agora. Olha, como é importante a gente parar. Que antes, né, da minha tataravó e antes,
eram essas mulheres que foram alforriadas e que juntavam ouro, vendiam, mercavam e juntavam ouro para comprar a liberdade das outras. Olha. Então eu venho desta família, destas mulheres que compravam a liberdade das suas ajudavam irmãs. mulheres. Não irmãs de família, mas irmãs como nós nos tratamos, né? Nós, mulheres negras, nos tratamos como irmãs mesmo que não tenhamos laços sanguíneos. E para além disso, eu brinco, né, com os meus e as minhas, que eu tô na proa do navio negreiro, porque eu vim de uma classe média, eu não tenho essa narrativa ruim, né? Desculpa, eu tenho que pegar em você agora. De que passei fome, de que tive exceções na vida. Não, dentro das condições da minha família, eu não fui a primeira pessoa a ingressar na universidade, minha mãe, meus tios, né? Então, as pessoas esperam muito que eu tenha uma coisa muito sofrida. Você falou tudo, porque contar. quando você, Eliana, estava falando da sua infância mais humilde, eu queria perguntar para você, alguém já insinuou isso para você sem você falar? Porque para mim sempre foi insinuado. Ah, mas você deve ter vindo de Mais um estereótipo, né? E eu Só por falava, conta da gente, cor da não, pele. eu não tive, eu não fui uma menina que saiu de uma comunidade, não, eu vim de uma classe média baixa, eu viajei pra Disney com 15 anos, minha mãe E já as vinha de pessoas universidade. esperam, né? As pessoas A gente esperam. foi atravessado pelo racismo, somos Sim, todos todos. atravessados pelo racismo. E esse lugar ainda é muito difícil para as mulheres negras que ascendem e se sentirem não só merecedoras das suas conquistas, mas confortáveis nesse lugar, porque muitas vezes tem aquela tal a culpa do sobrevivente, do tipo, como que eu posso estar aqui, sendo que ainda tem outras ainda em situações muito piores. Então, também tem a dificuldade de mulheres negras assumirem a sua conquista, né? E celebrarem, desfrutarem sem culpa. E eu acho que é importante as pessoas analisarem a comunidade negra não como algo homogêneo. Existem várias. Existe a Rita, que saiu, né, dessa família que já veio de uma mãe universitária, eu também. E uma coisa que eu acho que é importante dizer também, que isso não nos descredencia. Isso. Né? Porque partimos deste lugar, né? Temos os nossos privilégios, eu sempre cito isso aqui, né? Estamos aqui sentadinhas nos nossos privilégios, isso não nos descredencia, né? Isso não nos tira da unicidade, isso não nos favorece no lugar de que o outro está numa situação ou a outra está numa situação pior do que a gente, então, né? Deixa pra lá. Damos de ombro, deixa pra lá, não. A gente está ligada nessas questões, ou pior, né? Não, você não pode falar disso não porque você não viveu. Pelo amor de Deus. Eu já tive esses embates, sabe? Você não pode falar disso não porque você não viveu. Isso você está falando dentro da própria comunidade. Dentro da comunidade, Porque para racista não tem... Não, Pra racista você não precisa... E ok, gente, olha, quem vem de movimento social, quem lida com movimento social sabe disso, né? Eu que sou sindical, então a gente tem embates, a gente quer a mesma coisa, mas tem embates, porque as pessoas são diferentes, vêm de formações diferentes.